se mover em direção ao seu trágico destino. Judas, movido por ganância e ambição, se encontra com os principais sacerdotes e líderes religiosos que estão determinados a prender Jesus. Ele faz um acordo com eles, oferecendo-se para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse ato de traição é o catalisador final que desencadeará uma série de eventos, culminando na prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Para os outros discípulos, este pode ter sido um momento de ansiedade e incerteza, enquanto tentavam compreender o significado dos ensinamentos de Jesus e se preparavam para enfrentar os desafios que viriam. Por outro lado, a Quinta-feira Santa, também conhecida como Quinta-feira da Última Ceia, é um dia de diversos acontecimentos com significado na tradição cristã, marcado pela última refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos antes de sua crucificação. Este evento, conhecido como a Última Ceia, é um momento de grande importância teológica e espiritual, onde Jesus instituiu a Santa Ceia e transmitiu ensinamentos cruciais aos seus seguidores. Na tarde da Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos se reuniram em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, uma festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Durante a ceia, Jesus compartilhou momentos de comunhão e intimidade com seus discípulos, enquanto também preparava-os para os eventos dolorosos que estavam por vir. Enquanto estavam à mesa, Jesus pegou pão e vinho, símbolos comuns na tradição judaica da Páscoa, e deu-lhes novo significado. Ele partiu o pão, abençoou-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomai e comei, isto é o meu corpo." Em seguida, ele pegou o cálice com vinho, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebei todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados." Com estas palavras, Jesus instituiu a Santa Ceia, um sacramento que simboliza a comunhão com Deus e com os irmãos na fé, bem como a lembrança do sacrifício de Cristo na cruz. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus, oferecidos como um sacrifício pelos pecados da humanidade, e a participação na ceia é uma forma de renovar o compromisso com a fé cristã e de receber a graça salvadora de Cristo. Enquanto compartilhavam o pão e o vinho, Jesus fez uma pausa solene e olhou para cada um de seus discípulos com amor e compaixão. Ele sabia que a traição e a negação estavam próximas, mas também sabia que o sacrifício que estava prestes a realizar traria redenção e vida eterna para todos aqueles que o aceitassem. Em seguida, Jesus fez uma declaração sombria, predizendo a traição de um dos discípulos. Ele disse: "Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." Esta afirmação deixou os discípulos perplexos e tristes, e cada um deles começou a questionar se seria ele o traidor. Em João, capítulo 13, versículos 28 a 30, após Jesus ter dito que o traidor seria aquele para quem ele daria o pedaço de pão molhado, Jesus deu o pão a Judas Iscariotes e disse-lhe para fazer o que tinha a fazer rapidamente. Após receber o pão molhado, Judas saiu imediatamente, e alguns dos discípulos pensaram que ele estava saindo para fazer compras ou para dar algo aos pobres. Além disso, Jesus também falou sobre a negação de Pedro, um de seus discípulos mais próximos. Ele disse a Pedro: "Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Essas palavras anteciparam o momento de fraqueza de Pedro durante o julgamento de Jesus, quando ele negou conhecê-lo por 3 vezes, cumprindo a predição de seu mestre. No meio desses eventos sombrios, Jesus também transmitiu um mandamento fundamental aos seus discípulos, o mandamento do amor. Ele disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros."
Esta é uma exortação para a unidade e o amor mútuo entre os seguidores de Jesus, que reflete o amor sacrificial demonstrado por Cristo na cruz. Do mesmo modo, durante a ceia, Jesus deu um exemplo prático de serviço ao lavar os pés de seus discípulos. Ele se levantou da mesa, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, um ato humilde reservado aos servos mais baixos. Este gesto exemplar demonstrou a humildade e o amor de Jesus, bem como o chamado de seus seguidores para servir uns aos outros com humildade e amor. Após a última ceia, ainda na Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos saíram da sala onde haviam celebrado a Páscoa e se dirigiram ao Monte das Oliveiras, especificamente ao Jardim do Getsêmani. Este foi um lugar familiar para Jesus e seus seguidores, um local onde eles frequentemente se retiravam para orar e buscar comunhão com Deus. Ao chegarem ao jardim, Jesus sentiu o peso esmagador do que estava por vir. Ele estava ciente do destino que o aguardava, a traição, a prisão, o julgamento e a crucificação. Enquanto a angústia e a tristeza o envolviam, Jesus compartilhou com seus discípulos a intensidade de sua agonia e pediu-lhes que orassem com ele. Enquanto Jesus orava fervorosamente ao Pai, ele experimentou uma agonia tão profunda que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Nesse momento de extrema aflição, ele clamou ao Pai, dizendo: "Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres." Enquanto isso, Judas Iscariotes, o traidor, aproximou-se de Jesus com um grupo de guardas e líderes religiosos, armados com espadas e paus. Ele se aproximou de Jesus e o traiu com um beijo, identificando-o como o alvo da prisão. Jesus, em sua calma e dignidade, enfrentou seus captores e os questionou sobre a necessidade de tanta força armada para prendê-lo, ele que havia ensinado publicamente nas sinagogas e no templo. Ele sabia que sua prisão era parte do plano divino e que tudo estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Ao ver Jesus sendo preso, seus discípulos ficaram tomados pelo medo e pela confusão. Pedro, em um ato impulsivo, sacou sua espada e feriu um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus repreendeu Pedro, dizendo-lhe para guardar a espada, pois quem vive pela espada, morrerá pela espada. Após a prisão de Jesus, ele foi levado perante o sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, onde foi interrogado e acusado de blasfêmia. Enquanto isso, Pedro, temendo pela própria vida, negou conhecer Jesus por 3 vezes, cumprindo a predição feita durante a última ceia. Assim, na Quinta-feira Santa, após a última ceia, Jesus enfrentou sua prisão, cumprindo o propósito divino de redenção e salvação para toda a humanidade. Enquanto as trevas da noite envolviam Jerusalém, o plano de Deus estava se desenrolando, preparando o caminho para o cumprimento das profecias e a vitória final da ressurreição. A última ceia, com sua instituição da Santa Ceia e suas palavras de predição da traição de Judas e da negação de Pedro, nos desafia a refletir sobre a natureza do compromisso com Cristo e o chamado ao amor e ao serviço mútuo. Neste momento de preparação espiritual, somos convidados a contemplar o significado mais amplo da Semana Santa em nossas vidas como cristãos. É uma época de reflexão profunda sobre a jornada de Jesus rumo à cruz e ao túmulo vazio, e sobre como esses eventos transformam nossas próprias vidas e nossa compreensão da redenção e da graça divina. Que a Semana Santa seja um tempo de renovação espiritual e transformação em nossas vidas, à medida que nos aproximamos da celebração da ressurreição de Jesus e da promessa da vida eterna que Ele oferece a todos os que creem. Que possamos nos inspirar na profundidade do sacrifício de Cristo e nos esforçarmos para viver de acordo com seu exemplo de amor, graça e redenção.
Que esta Semana Santa seja uma oportunidade para renovar nossa fé e nos comprometermos mais plenamente com o caminho de Jesus, seguindo-o com humildade, gratidão e devoção.